Vamos preparar o nosso alfajor tradicional com chocolate tipo argentino. Então, o que nós precisamos para o preparo? Vamos precisar de 100 gramas de manteiga, um ovo inteiro, 2 gemas, 100 gramas de amido, açúcar refinado, nós temos aqui 100 gramas, 330 de farinha de trigo, temos 10 gramas de bicarbonato, ou 5 gramas de bicarbonato, 10 de fermento, raspinha de 1 limão, 10 ml de baunilha e 20 de conhaque, certo? E não podemos esquecer do chocolate, que é 50 gramas. Ok, modo de preparo, vamos misturar manteiga, vamos colocar o conhaque para dar um gostinho especial. Então eu já coloco a raspa do meu limão, o meu chocolate. Então coloquei aqui fermento, bicarbonato, misturando a farinha. Ô, gente, essa textura antes da farinha, ela influencia até no nosso clima. Se tiver aquele dia do calorão, com certeza essa massinha vai ficar mais úmida e nós vamos ter que colocar mais farinha, tá? Então, vou misturando por enquanto. Agora eu já venho com a farinha. E agora, finalizar usando a farinha aos poucos, trabalhando com as mãos. Dá para fazer essa receita dobrada? Dá tranquilamente, tá? Vai para a geladeira de 10 a 12 minutinhos, abriu e recorta e leva ao fogo. Vamos abrindo lentamente, bem devagarinho, sem botar força, sempre olhando a espessura, tá? Não tem uma espessura assim exata, pode ser de 3, 5, o que você achar melhor. Não pode fazer muito fininho, porque fica difícil até na hora de desenformar. Dobra minha folha e já começo a recortar, tá? Então, vou pegar outra folha aqui, que aquela já está marcada com o cortador. Pronto. Lembrando, se você quiser cortar diretamente aqui, ok. Assim fica mais bonitinho. Ó. Vai cortando, aproveitando o espaço, para não ter muita sobra. Sobrou, guarda num saco plástico, coloca na geladeira. Na hora de abrir, não esqueça de retirar na geladeira pelo menos 1 hora antes, tá? Pega aqui embaixo com cuidado, com o apoio da mão. Dá uma acertada para ficar bem bonitinha. Coloca aqui. Faça a mesma coisa. Procura cortar na hora antes de ir para o forno, acertar direitinho para assar bem do tamanho do outro, para na hora de rechear não ficar uns biscoitinhos maior do que outro, tá? Arruma. Quanto mais tempo a massa descansar, mais fácil você trabalhar com ela, tá? Então, a dica que eu dou, que você pode fazer essa massa na parte da manhã e trabalhar à tarde com ela, ou fazer um dia e trabalhar o dia seguinte. Só não pode tirar diretamente da geladeira e abrir. Tem que deixar voltar à temperatura ambiente, ou então ela ficar um pouquinho resfriada. Essa massa eu posso utilizar para outros tipos de biscoitos? Pode sim. Você pode estar fazendo um biscoitinho comum, até aquele famoso casadinho.
Você pode cortar uns círculos menorzinho, colocar um recheio, que pode ser uma goiabada, o casadinho normalmente é uma goiabada, e colocar lá. Só que essa é uma massa muito delicada. Quando a gente faz um biscoito tipo caseiro, amanteigado, quando leva o amido de milho, é uma quantidade muito pouca, tá? E é uma quantidade maior de manteiga, por isso que é biscoito amanteigado, certo? Ele não é tão delicado para fazer, para trabalhar como esse. Você já abre e já corta normal e já facilita. Aqui, por causa do amido, ele já muda totalmente a textura, que é uma quantidade grande, consideravelmente grande de amido, né? Quase que igual a da farinha de trigo. Então, vai fazer um biscoitinho tradicional caseiro, usa o amanteigado, é preferível. A dica que eu dou não é indispensável não, mas uma dica que eu dou, chegou a esse ponto, leva para a geladeira poucos minutinhos, 10, 12, e depois volta ao forno. Por que ao forno? Por que eu faço isso? Porque ele costuma desmanchar, não é desmanchar, ele esparramar, né? Espalhar um pouco e vai ficar diferente, se você não fizer um corte bem legal. E ele fica firme, vai ao forno, temperatura mais baixa do seu forno, 180, 160, e o tempo, aquele tempo do seu forno, pode ser 8, pode ser 10, pode ser 15, você tem que prestar atenção, ele tem que ficar firme, soltar com facilidade, ligeiramente dourado na parte de baixo e lisinho na parte de cima, certo? Vamos lá pro forno? Tá prontinho, assado no ponto certo. Vou mostrar para vocês. Como ele é de chocolate, fica difícil você ver se ele tá levemente dourado. Então, como que eu faço? Abro, pego com uma espátula e ele solta facilmente. Então, eu vejo que tá no ponto exato. Só que eu preciso agora levar para a grade e para resfriar. Esses aqui já estão resfriados e nós vamos colocar o recheio nele, certo? Então, ele está firme, está pronto, só resfriar e já podemos rechear, tá? Fechou? Pode manter ele ali se você não tiver pressa de usar. Mas depende, se o seu forno for muito quente, se você deixar ele aqui dentro, ele pode ressecar. Então é preferível, como eu não conheço o forno de vocês, é preferível que vocês tiram. Tá pronto, tirou, grade, resfriou e já pode fazer a montagem.